Esta é a exposição permanente Manuel de Oliveira, que, sendo uma exposição permanente, é uma exposição dinâmica, interativa e que se pretende permanentemente renovada. A exposição dá a ver documentos que constituem o acervo Manuel de Oliveira, que está integralmente depositado na Fundação de Serralves, nomeadamente através deste painel interativo, que nos permite ter, por um lado, uma visão global de toda a filmografia de Manuel de Oliveira e perceber como essa produção fílmica foi evoluindo ao longo do tempo. Constata-se, por exemplo, que no período final há uma grande produção, portanto, há uma intensificação da produção de filmes. Em alguns anos, como é o caso, por exemplo, de 2001, com a produção inclusivamente de 2 longas-metragens, como é o Je rentre à la maison e o Porto da minha infância, e em contrapartida, longos períodos sem qualquer filme, como acontece, por exemplo, entre o Aniki Bobó, realizado em 1942, e o Pintor e a Cidade, realizado em 1956. Uma interrupção de 14 anos sem filmar, 14 anos durante os quais o Manuel de Oliveira pensou várias vezes abandonar o cinema, mas também 14 anos durante os quais o Manuel de Oliveira se dedicou à fotografia, tendo produzido uma série de imagens que em breve serão apresentadas pela primeira vez numa exposição que estamos a preparar na Casa do Cinema Manuel de Oliveira e que tem por título Manuel de Oliveira, fotógrafo. Portanto, este painel interativo, que permite uma visão global da filmografia, permite também mergulhar em cada um dos filmes de Manuel de Oliveira e aceder a um conjunto de documentos que compõem o acervo e que, no fundo, resultam de uma seleção do vastíssimo núcleo documental que temos à nossa guarda aqui na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, Fundação de Serralves. E, por exemplo, aqui estamos a ver o filme Amor de Perdição. É possível ver uma sequência do filme, mas é possível aceder também, por exemplo, ao guião do filme e folhear esse guião percorrendo algumas das cenas icónicas do filme. Por outro lado, é possível aceder também a toda uma série de outros documentos de trabalho, como, por exemplo, um texto de Manuel de Oliveira sobre o filme Amor de Perdição, ou ainda àquilo que foi sendo a recepção crítica da obra de Manuel de Oliveira, e neste caso específico do Amor de Perdição, que fez significativamente a capa da revista Cahiers de Cinéma em 1979. O Amor de Perdição foi, aliás, um filme que foi muito mal recebido à época em Portugal. Ele começa por estrear na televisão portuguesa, foi emitido em 6 episódios a preto e branco na televisão, quando a cor é um elemento extremamente importante do filme, e quando o filme estreia em França e começa o seu percurso internacional, foi imediatamente considerado como uma obra-prima e como um dos 100 filmes mais marcantes da história do cinema, tendo feito, como dizia, a capa dos Cahiers de Cinéma. Nesta vitrine apresentamos uma criteriosa seleção de prémios que, no fundo, assinalam o reconhecimento internacional da obra de Manuel de Oliveira. E, dentre esses prémios, eu destacaria, por exemplo, a Harpa de Prata do Festival de Cork, que, no fundo, premiou o filme O Pintor e a Cidade, de 1956, que relança a produção cinematográfica de Manuel de Oliveira depois da interrupção de 14 anos que seguiu a Aniki Bobó, mas também a Palma de Ouro, do Festival de Veneza, o Leopardo, do Festival de Locarno, ou o Leão de Ouro, do Festival de Veneza. Há muitos outros prémios que foram, no fundo, que marcam a produção cinematográfica de Manuel de Oliveira. Esta é apenas uma seleção dentre aqueles que foram sendo, no seu percurso, mais significativos. No terceiro núcleo, que constitui a exposição permanente, temos um dispositivo composto por 5 telas, nas quais apresentamos filmes isoladamente. Neste momento é possível ver o Nono a Vanglória de Mandar, o Aniki Bobó e o Valabrão. E o princípio deste dispositivo é, no fundo, colocar em confronto diferentes segmentos de um mesmo filme para, através desse confronto, que no fundo proporciona do filme uma visão diferente daquela que é possível numa sala de cinema, produzir aproximações e contrastes que, no fundo, exploram especificidades estéticas da obra de Manuel de Oliveira. Por exemplo, no caso do filme Non ou A Vanglória de Mandar, que temos aqui, e que é ele próprio um campo contra campo entre diferentes momentos da história de Portugal e que o dispositivo permite precisamente explicitar de uma outra forma diferente daquela que acontece numa sala de cinema.